Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um verso da palavra de Deus para a reflexão. Encontramos o Salmo 42, o verso 3. Está escrito assim: As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: Onde está o teu Deus? Aqui o salmista deixou claro o momento que ele estava atravessando, um momento por demais difícil, longe do aconchego, distante, anelando, desejando servir a Deus e tendo que enfrentar uma situação em que as pessoas estavam questionando a respeito do Deus a quem ele servia. E o salmista disse: As minhas lágrimas me servem de mantimento de dia e de noite. Qual era a razão disto? É que a alma dele estava com sede de Deus e ele precisava se apresentar diante da face de Deus. No entanto, por alguma coisa, nós encontramos que, do momento, isso parece não estava sendo possível, porque ele pergunta: quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? E no versículo 4, ele ressalta que a alma está abatida e o abatimento tem causado-lhe perturbação. E ele diz que havia ido com a multidão à casa de Deus, com a voz de alegria e louvor, reunindo-se com a multidão que festejava. E agora, diante desta condição em que ele estava, vem a interrogação. Certamente alguém deve ter percebido a conduta, a ação e ter interrogado no sentido de despertá-lo para ter a ciência do Deus a quem serve e onde é que esse Deus está. Então a pergunta é: onde está o teu Deus? Essa mesma pergunta fez Eliseu quando Elias foi arrebatado. Aqui em 2 Reis, no capítulo 2, o versículo 14, está escrito assim, 2 Reis 2 e 14. E tomou a capa de Elias que lhe caíra e feriu as águas e disse: Onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas e dividiram elas para uma e para outra banda, e Eliseu passou. Então esta pergunta, ela sempre está retornando diante das pessoas e elas precisam saber, ter a experiência com Deus, a vivência do seu dia a dia, para quando chegar este momento, poder responder: onde está Deus? Pois bem, em primeiro lugar, nós sabemos que Deus está no seu lugar, no lugar santo, onde está estabelecido o seu trono. O trono de Deus está nos céus. Portanto, o Senhor Deus está nos céus, acima de tudo e acima de todos. Mas quando vamos observar entre vários pontos relacionados na nossa vida, nós vamos encontrar Deus em vários lugares para trazer-nos a segurança, o livramento, a sustentação, o conforto, o consolo e a direção. Deus não está paralisado no céu e de lá não se move e não sai a canto nenhum, não. A sua morada é lá. Lá é onde está o seu trono. Porém, o Senhor Deus, ele caminha sobre as asas do vento, ele age em todos os momentos e nós podemos, dentro de alguns pontos da palavra de Deus, observar onde está Deus. Quando começamos a pensar e analisar sobre a criação, a obra da criação, onde está Deus? Bem,
Deus está acima da criação, porque a criação é a obra criada. Portanto, o Criador está acima da obra que ele criou, a obra da criação. Foi assim com Deus, quando ele criou todas as coisas, céu e terra, designou o que ficaria no céu, o que ficaria na terra, a vida animal, vegetal, a vida marinha, a vida humana. Tudo isso foi Deus quem criou. Então, na obra da criação, Deus está sobre nós, acima de nós. E como ele está sobre nós, nós estamos, no dizer da linguagem bíblica, debaixo da potente mão de Deus. Se nós estamos debaixo, a mão está em cima. Se a mão está em cima, significa que Deus está acima de nós. Então, Deus sobre nós, no ato da criação. Onde está Deus? Ele está acima de nós. Mas não nos perde de vista, não nos abandona, nem nos desampara. Está atento, está presente, e, embora estando acima, sobre nós, a sua ação é poderosa na vida de cada um de nós e de tudo quanto Deus fez e criou. Este é o primeiro ponto que nós podemos ter a convicção. Onde está Deus? Deus está sobre nós. Onde? Na obra da criação. Então, no ato da criação, Deus está acima de nós. E no ato da providência, o cuidado, a provisão de Deus. O salmista, no Salmo 125 e o verso 2, deixou claro que assim como os montes estão à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Então o Senhor, na obra da providência, Deus está à nossa volta, ao redor de nós. Isto mostra-nos o cuidado de Deus para com cada um de nós que desfrutamos da sua providência. Então, na criação, Deus está sobre nós. Na providência, Deus está ao nosso redor, à nossa volta. Quando Jesus veio e foi estabelecido que o nome dele seria Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então, a partir do ato da encarnação de Jesus, nós podemos dizer que Deus está conosco. O Emanuel significa Deus conosco. No ato da encarnação, Deus conosco. E no momento da proteção, do livramento de perigos e de situações que sejam perigosas na nossa vida. Em Deuteronômio 33 e 27, está escrito o seguinte, 33 e 27. O Deus eterno seja por habitação e por baixo os braços eternos. E ele lance o inimigo diante de ti e diga, destrói-o. Na proteção, Deus está debaixo de nós, para nos suster, para nos proteger, para nos guardar. Então, na proteção, Deus sob nós, abaixo. E no momento da perseguição, Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 31, deixou gravado o seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, no momento da perseguição, Deus é por nós. Deus é a nosso favor. Foi assim com Israel, com o povo como nação, em todas as suas guerras e peleja. O Senhor disse, parai, está quieto, a peleja não é vossa, mas é minha.
E o Senhor tomou a frente e guerreou em favor daquele povo. Então, na perseguição, na luta, Deus por nós. E ninguém pode impedi-lo em momento nenhum, que este Deus que é por nós. E no momento da reunião solene, da assembleia, do culto, onde estiver 2 ou 3 pessoas, onde estiver milhares de pessoas reunidas num templo para a adoração a Deus. Onde está Deus? O próprio Jesus disse, e Mateus deixou registrado, no capítulo 18, o versículo 20, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então, Deus entre nós, Deus no nosso meio, Deus presente conosco. Então, quando surgir a pergunta, onde está Deus? Temos pelo menos aqui 6 localizações aonde podemos afirmar dentro da Escritura onde Deus se encontra. Primeiro, na obra da criação. Onde está Deus? Está sobre nós, acima de nós. E na providência? Na providência, ele está ao redor de nós. Na encarnação, ele está conosco. É o Emanuel, Deus conosco. Na proteção, ele está sob nós. Ele nos pega e nos coloca acima. Ele está sobre nós. Na perseguição, ele guerreia as nossas pelejas. Ele é por nós. E na assembleia, como disse, no culto, ele está entre nós, no meio da reunião. Então, quando tanto Eliseu perguntando onde está o Senhor Deus de Elias, ele estava no lugar que ele é próprio. Mas ele, naquele momento, manifestou-se a Eliseu ao colocar a capa de Elias sobre as águas e abrir aquele lugar para que Eliseu pudesse atravessar. Quando, no momento da encarnação, ele veio estar conosco. E o salmista teve que ouvir de outros esta pergunta: onde está o teu Deus? E ele disse que isso lhe causava lágrimas, choro, tristeza e dor, porque ele lembra: eu havia ido com a multidão à casa de Deus. Lembrar-me disto agora me traz choro, tristeza, angústia, perturbação, abatimento. Mas ele tinha a convicção de que chegaria o momento em que Deus o restauraria. Mas a pergunta está: onde está o teu Deus? Se lhe fosse perguntado hoje, onde está o teu Deus, qual seria a tua resposta? O que você diria a quem estivesse lhe perguntando sobre isso? Você poderia discorrer sobre estes 6 pontos. Na criação, Deus está acima. Na providência, Deus está ao redor. Na encarnação, Deus está conosco. Na proteção, Deus está sob nós. Na perseguição, ele é por nós. E na assembleia, no culto, ele está entre nós. Então, em todo lugar, em toda circunstância, em qualquer que seja a situação, a presença de Deus, ela é real na vida de cada um de nós. É isso que precisamos ter ciência dentro do que diz a Escritura, de que Deus jamais está ausente. Ele não é aquele que criou as coisas e abandonou-as, e cada um vire-se por si mesmo. Não. A Escritura, dentro do que falamos, ela traz com clareza a ação de Deus em todos os momentos para a nossa vida. E isto podemos com certeza
a criação, ele é Senhor sobre a nossa vida. Ele é o Criador. Nós somos a criatura. A providência, ele é o provedor. Nós somos o beneficiário. Na encarnação, ele se faz presente conosco. Na proteção, ele está sob nós, guardando, protegendo, livrando, defendendo. Ele nos protege, ele nos livra e ele nos direciona. Então, que possamos ter esta ciência bem clara diante de nós. Onde está Deus? Ele está junto a nós. Ele está por nós. Ele está sobre nós. Ele está conosco. Pense sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.